Oi, gente, meu nome é Giovana Caetano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de drogas e como se comportar diante delas. Um trabalho realizado em grupo por mim, pela Cecília, pela Jordana, pelo Vitor Hugo, pela Samara e pelo Leandro. Então, para começar, né, o básico. O que são as drogas? Eu trouxe aqui a definição, que drogas são substâncias, sejam elas naturais, sintéticas ou sem-sintéticas, né, que introduzidas em nosso corpo alteram algumas funções normais e tanto fisiológicas quanto comportamentais. E existem vários tipos de droga com diferentes usos e que apresentam vários efeitos. As drogas também são chamadas de entorpecentes, narcóticos ou tóxicos. As drogas, elas são divididas em 4 tipos. A estimulante, que acelera a transmissão nervosa, as depressoras, que diminuem o ritmo da transmissão nervosa, as perturbadoras, que potencializam sensações, e as alucinógenas, que causam alucinações. As drogas lícitas são aquelas drogas legalizadas que podem ser produzidas e comercializadas, mas o seu consumo deve ser evitado apesar de ser legalmente autorizadas. São elas as medicamentosas, né, que são as medicações que a gente usa, seja para dor de cabeça, resfriado. As sem finalidades terapêuticas, que são álcool, tabaco, né, para recreação. E as industriais, por exemplo, cola, esmalte, acetona. Tem muita gente que fala, eu não uso droga, mas consome o álcool, o tabaco, a cafeína, o açúcar, remédios, né? Então, assim, é muito difícil você falar que não usa drogas. E essas drogas são as lícitas, são as legalmente autorizadas, né, para consumo e comercialização. A primeira droga lícita que eu trouxe aqui para vocês é o açúcar. Gente, o açúcar mata muito. Né? O açúcar, ele vicia o cérebro porque ele estimula a produção de hormônio chamado dopamina. Ele é responsável pela sensação de prazer e bem-estar, fazendo com que o organismo fique viciado nesse tipo de alimentação. Os malefícios do açúcar são cáries nos dentes, obesidade, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, pode causar alguns tipos de câncer, gastrite, pressão alta, prisão de ventre, diminuição da memória, trombose e acne, que são as famosas espinhas. A próxima droga lícita que eu vou trazer para vocês é o álcool. Gente, o álcool eu acho que ele é a droga lícita mais consumida para recreação em todo o mundo. O álcool, ele é feito pela fermentação ou destilação de diversos vegetais. Eu trouxe aqui os efeitos. Em pequenas doses, causa euforia, perda de reflexo, perda de capacidade crítica, sensação de anestesia, sonolência e sedação. O uso excessivo causa náusea, vômito, tremor, suor abundante, dores de cabeça, tonturas, agressividade, diminuição da tensão, concentração e reflexos. E o uso crônico traz a cirrose, a atrofia cerebral e vários outros tipos de câncer. Aqui no cantinho eu trouxe como seria um fígado normal e do lado direito como seria um fígado com cirrose, com o uso crônico do álcool. E sem contar, gente, também o uso de álcool e depois você vai lá e dirige, né? Vamos pensar aí que pode ser também uma consequência desse uso do álcool. A próxima droga lícita que eu trago é a cafeína, que é a droga estimulante legal mais usada no mundo. Ela é associada ao café e a bebidas à base de cola. Os efeitos são: produz uma verdadeira euforia, aumenta a vivacidade e aumenta a performance mental e motora. Eu trouxe aqui a fotinha do café e da Coca-Cola, né, que tem cafeína na composição. Próxima droga lícita que eu trago é a nicotina, né, que ela é uma droga legal e mortal. Ela tem efeito estimulante e tem como consequência náusea, dor de cabeça, perda de apetite, doenças pulmonares e digestivas. Você pode apresentar vários tipos de câncer, boca, estômago, mão. Pode causar uma dependência psicológica e física e pode causar a morte. E, gente, a nicotina não está presente só no cigarro. Tem também naqueles narguilé, naqueles cigarros eletrônicos, então tomem cuidado. Eu trouxe aqui a foto de um pulmão de um não fumante e de um fumante para vocês compararem e vocês pensarem se vale a pena ou não vocês abusarem do uso da nicotina.
Agora vamos para as drogas ilícitas, que são drogas cuja comercialização e o uso são proibidos e constituem crime. Por isso, elas, por serem proibidas por leis, elas circulam pelo país através do tráfico. Primeira droga ilícita que eu trouxe para vocês foram os alucinógenos, que são os cogumelos, jurema ou mescal. E as consequências desses alucinógenos são alucinações, delírio, dilatação da pupila, suor excessivo, taquicardias e acessos de pânico. Próxima droga ilícita que eu trouxe é o LSD, que tem efeitos alucinógenos, distorções do funcionamento do cérebro. Ele pode trazer satisfação, mas pode trazer o medo, causa delírios, juízos falsos da realidade, pulso acelerado, pupilas dilatadas, suor excessivo, excitação e pode causar convulsões. E as consequências do uso do LSD é a dependência, intoxicação física, consequências psíquicas, comportamento violento e depressão. Próxima droga ilícita, maconha e haxixe. A maconha é o nome dado a uma planta, né? Que o nome científico da planta é a cannabis sativa. O haxixe já é uma substância ativa extraída da maconha. Seus efeitos são euforia, relaxamento, desorientação no tempo e espaço, taquicardia, dilatação das pupilas, olhos vermelhos, bocas roxeadas, diminuição dos reflexos, vontade de rir, letargia, pânico e desespero. As consequências do uso da maconha e do haxixe são prejuízo da atenção e da memória, alucinações, ansiedade, pânico, paranoia, síndrome emotivacional, afeta vários órgãos do corpo, pode causar câncer, principalmente no pulmão, a diminuição da produção da testosterona, que diminui a capacidade reprodutiva, a diminuição da capacidade de aprender e a memorizar, e provoca bronquite e a perda da capacidade respiratória. Próxima droga ilícita, inalantes e solventes. Entram nessa categoria os popularmente conhecidos como lança-perfume e loló. Bom, eles estão presentes em muitos produtos comerciais e causam efeitos de excitação, depressão leve, depressão profunda e depressão tardia. Na excitação, pode causar tonturas, náuseas, tosse, espirro, saliva excessiva. Na depressão leve, causa confusão, desorientação, dificuldade na fala e na visão, perda de autocontrole e início de alucinações. Na depressão profunda, causa a redução da consciência, da perda da coordenação motora, lentidão de reflexos e alucinação. Na depressão tardia, ela pode causar baixa pressão arterial, convulsões, coma e até a morte. O êxtase. O êxtase é um produto químico que associa os efeitos das anfetaminas e do LSD. Os efeitos são euforia, bem-estar, age no cérebro aumentando a concentração de dopamina, aumenta a serotonina e provoca alucinações. As consequências são perda de apetite, náusea, cãibras, contrações musculares, espasmo no maxilar, fadiga, depressão, dor de cabeça, diminui a potência sexual no homem, visão turva, movimentos descontrolados dos membros, crises bulímicas, insônia, descontrole da tensão arterial, febre alta, desidratação, pode levar à morte e a associação com bebidas alcoólicas pode causar um choque cardiorrespiratório. A cocaína. A cocaína é um pó branco extraído das folhas de um arbusto chamado coca. No passado, a cocaína estava presente na Coca-Cola e os índios também, eles mascavam a folha de coca para amenizar alguns sintomas. Tem um efeito, excitação psíquica, ele dá a sensação de poder, sensação de perseguição, o aumento da frequência cardíaca, o suor excessivo, a perda de apetite, zumbidos nos ouvidos, diarreia, aperto no peito, exaustão, insônia, perda do desejo sexual e a sensação de estar doente. As consequências são excitação psicomotora, a perda da autocrítica e da agressividade, problemas arteriais, vasoconstritores que podem causar a trombose, a necrose dos tecidos do centro nasal e do palato, que é a boca. E algumas vezes o nariz e a boca, elas viram uma só cavidade, tipo abre um buraco. Pode causar uma cegueira irreversível e pode causar infecções sanguíneas, pulmonares e coronarianas. E pode causar também uma overdose, convulsões e até a morte.
O crack. O crack é a cocaína mais reagentes químicos. O crack ele atinge rapidamente o cérebro, provocando alterações bioquímicas que causam a rápida dependência e são mais frequentes as overdoses. Eu li que o efeito do crack ele é imediato e o efeito dura só 10 minutos. Então, por isso que a pessoa quer usar mais e mais e mais, causando a dependência, e por usar mais e mais e mais, pode causar mais overdoses. E as consequências do uso do crack é a desestrutura da personalidade, né? Essa personalidade se desestrutura, insônias, agitação psicomotoras, agressividade, emagrecimento, perda de autocrítica e da moral, dificuldade em estabelecer relações afetivas, hiperatividade, aumento da pressão arterial, coma, convulsões, derrame cerebral, danos no aparelho respiratório, tosse, cansaço, tremores, paranoia, lábios, língua e gargantas queimadas. Pode ser uma consequência também a marginalidade, a prostituição e o comportamento antissocial. A heroína ela tem que entrar na corrente sanguínea para ter o efeito. E esses efeitos são: o consumidor ele se sente na maior. Ela não causa um efeito de mal-estar, uma indisposição. Ela causa sonolência, deixa a pessoa fora da realidade, as pupilas ficam contraídas e a primeira sensação é de euforia e conforto, e depois vem a depressão profunda. As consequências do uso da heroína são surdez, cegueira, delírio, inflamação nas válvulas cardíacas, coma, morte, necrose de tecidos e veias. O corpo deixa de produzir algumas substâncias vitais, como a endorfina, produz outras demasia, que é a noradrenalina, ela é produzida em excesso, acelera os batimentos cardíacos e a respiração, o corpo perde a capacidade de controlar a temperatura, o estômago e o intestino ficam descontrolados, causando diarreia, vômitos e fortes dores abdominais. Bom, aí vocês se perguntam, se a droga faz esse mal todo, causa isso tudo, por que as pessoas ainda continuam usando a droga? Então, algumas pessoas usam por curiosidades, por busca de novidades, por influência, pelo ciclo de amizade, pela autoconfiança, né, pela baixa autoestima, acha que nada da vida vai dar certo e usa a droga para ver se sente algo diferente. Muita pobreza, situação de rua. Eu vi que muitas crianças de rua usam solvente, gente. Elas cheiram cola de sapateiro para parar de sentir fome. A falta de perspectiva de vida, ultrapassar limites, a busca do prazer, a vulnerabilidade da própria juventude e a intolerância às frustrações. E aí, todo mundo que usar a droga, ela vai se tornar um dependente? Não, gente, nem sempre. Cada um tem um organismo. Mas tem o curioso, que ele experimenta qualquer tipo de substância psicoativa simplesmente por curiosidade. O usuário, né, ocasional ou recreativo, que utilizam substâncias psicoativas somente em momentos especiais. O usuário habitual, que utiliza substância psicoativa com frequência, mas ainda mantém um vínculo social, familiar, profissional. E o dependente, que faz o uso diário de qualquer substância psicoativa. Ele já perdeu o vínculo familiar, social, educacional, profissional e outros tipos de vínculos. Só que, gente, você tem que tomar cuidado, porque você pode começar com um caso curioso, você pode virar um ocasional, pode se tornar um usuário habitual e você pode chegar à dependência. Mas então, qual é o grande problema que envolve o uso das drogas? O problema está no uso nocivo, que provoca prejuízos e cria o comprometimento na vida diária do usuário, impedindo de desenvolver suas atividades sociais, educativas e relacionais, de cuidados pessoais, causando danos à saúde também. Diante da gravidade desse problema, tornou-se imprescindível a construção de uma política de saúde pública capaz de compreender a singularidade e a diversidade de demanda dos usuários e que tivesse como foco principal a defesa da vida. A repreensão e o isolamento por si só não foram suficientes na busca por soluções para os problemas gerados pelo uso nocivo. As políticas de repreensão às drogas, além de não serem efetivas para minimizar os problemas de saúde e sociais, colaboram muito para o surgimento de novos fenômenos,
como é o caso do processo de marginalização social a que os usuários de substâncias ilícitas estiveram e estão submetidos. Tá, então como eu vou fazer a prevenção do uso nocivo das drogas? A prevenção, ela está dirigida a pessoas que nunca usaram drogas, mas que apresentam uma vulnerabilidade ou para pessoas em fase inicial do uso nocivo, que ainda não desenvolveram a dependência, mas já apresentam indicativos de problemas em relação ao consumo, como baixo rendimento escolar, problemas familiares, de saúde e ocupacionais. Os fatores de risco e de proteção estão na própria pessoa, na sua família e nos seus amigos, na escola, no trabalho, na comunidade em que vivem e na sociedade em geral. A prática preventiva ela é uma estratégia mais adequada para evitar o consumo problemático de substâncias e psicoativas entre os jovens, e isso não é possível sem um envolvimento familiar. A família ela pode ser tanto fator de proteção quanto um fator de risco para o uso ou abuso de substâncias psicoativas. E quais são os fatores de risco e os fatores de proteção na família? Os fatores de risco são circunstâncias sociais, familiares ou características da pessoa que a tornam mais vulnerável a assumir o comportamento arriscado, dentre eles o uso das drogas. Fatores de risco na família são uso abusivo de álcool e outras drogas dos pais com transtornos psiquiátricos e regras familiares rígidas ou ausência de regras e limites. Já os fatores de proteção são aqueles que equilibram a vulnerabilidade, reduzindo a chance de uma pessoa usar álcool ou outras drogas. Os fatores de proteção na família são os pais que acompanham as atividades dos filhos, as regras claras e negociadas, o envolvimento afetivo com os filhos. A vulnerabilidade ela indica o fato de alguém ser mais sujeito a alguma coisa. Pode estar relacionada a determinadas circunstâncias e condições que podem ser revertidas ou diminuídas, considerando tanto os aspectos sociais, institucionais, familiares, quanto os individuais. Então, gente, é muito importante que os pais conversem com seus filhos. Né? É um jeito de proteger os filhos, é conversando com eles, sabendo o que eles estão fazendo, sem proibição. Tenha regras, mas desde que seja bom para os dois. Porque não importa se você colocar regras, colocar limites, sendo que os seus filhos vão fazer tudo pelas costas. Sejam equilibrados. O tratamento. A efetividade do tratamento ela se baseia na capacidade de se organizar serviços que possam oferecer ao usuário um atendimento que trabalhe a crise de imediato e, ao mesmo tempo, ofereça um plano de tratamento de longa duração de que dê ao usuário diferentes abordagens e opções de tratamento. E é importante também que se inclua a família no processo terapêutico. Então, gente, tem vários tipos de tratamento, várias abordagens, seja em hospital, clínicas psiquiátricas, postinhos de saúde, tem vários. Então, depende muito do grau, né, do quão dependente o usuário ele é. Então, tem que ter bastante cuidado, tem que ter uma abordagem assertiva, efetiva. Você não pode renegar esse paciente, você tem que acolher e oferecer essas abordagens terapêuticas. Se você, ou um amigo, ou um familiar está passando por uma situação do tipo, peça ajuda. Tem como a gente ajudar vocês. Basta vocês procurarem um postinho de saúde, procurar alguém que você confie, na escola, no trabalho, com familiares de confiança. Vocês têm que pedir ajuda, porque tem como ajudar enquanto ainda é tempo. Se possível, diga não às drogas. O nome já diz tudo. Se fosse bom, não se chamava droga. Quem usa droga financia o crime. E as consequências não são só para vocês, os usuários. Reflete na sua família, nos seus amigos, no seu profissional, em tudo. Então pensem bastante nisso, pensem bastante antes de entrarem para o mundo das drogas. Bom, esse foi nosso trabalho sobre drogas e como se comportar diante delas. Espero que faça diferença na vida de vocês e quero que vocês façam essa reflexão, se vale a pena usar algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, se vale a pena.
se vai ser bom para você, para sua família, para os seus amigos. E é isso, espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Obrigada!